Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre Saiba Tudo sobre o signo de Câncer, nessa série chamada Astrologia na Prática. Lembrando que esse vídeo, esse podcast, não serve apenas para aquela pessoa, para você, que nasceu sobre a regência de Câncer, né? Então, o Sol está dentro da casa de Câncer, né? Mas serve para todas as pessoas, inclusive para mim, né, que estou também fazendo esse vídeo, porque tem a ver com os arquétipos, né? Nós não temos apenas um signo, mas nós somos os 12. Pode ser que um pouco para mais, um pouco para menos, então serve para qualquer pessoa, tá bom? Então, mas falando, por exemplo, do Sol dentro da casa de Câncer, né, para quem é canceriano, canceriana, tem aí o nascimento, né, a data de aniversário, 21 de junho, né, a 22 de julho. E então, assim, lembrando um pouquinho, né, do arquétipo. O que é o arquétipo, né? Seria a forma da gente explicar, uma forma didática, quais seriam os perfis comportamentais da pessoa, né? Então, eu vou falar sobre alguns. Quando a gente pensa do câncer, né, do arquétipo de câncer, é aquele caranguejo, né? Então, o que o caranguejo tem que, na verdade, diferencia dos outros arquétipos, né? Tem que ter uma carapaça forte. Então, o canceriano, a canceriana, costuma ser duro na queda. É uma pessoa que ela tem muito esse aspecto de proteger, né? Proteger a qualquer pessoa ao que você acredita, o seu sonho, o seu propósito. Costuma, por exemplo, ir atrás daquilo que você acredita que é importante, não se dar por vencida, por vencido. No relacionamento também, por exemplo, para dar certo, né? Então a gente vamos fazer acontecer e assim por diante. Uma coisa importante, né? Tem as duas patinhas, né? As duas patas. Para que serve? Também para proteger você, o seu rosto, proteger a sua integridade física. Você não precisa sofrer, né, por causa desse processo. Mas o que acontece, em sua grande maioria, é que você se esquece de tudo que eu falei agora e, na verdade, começa a apenas querer ousar, ter novas experiências, conhecer outras pessoas, por exemplo, vivenciar coisas que você nunca experienciou. E aí o que acontece na maior parte das vezes, se você não tem uma harmonia, você costuma cair do cavalo. Principalmente porque o seu elemento é o elemento água, né? E o elemento água é o quê? O elemento água é pura emoção, né? E quando a gente pensa da água, né, então ela é abundante, né? Nós somos 70% de água, Gaia, o nosso planeta, tem 70% de água também. E até a Lua, ela interfere tanto nas marés como também nas nossas células, obviamente. Então você costuma ser muito mexido com as interferências exteriores. Por isso que é tão interessante, porque é uma dicotomia, porque você sabe que na verdade você tem essa carapuça forte, mas parece que você não tem, né? Você não usa isso para te proteger. E como você às vezes não tem isso muito claro com você, você costuma às vezes dar murro em ponta de faca, muitas vezes, sabe? Quando você poderia ter pensado um pouquinho mais e para não fazer o que você fez, sabe? Você sabe do que eu tô falando? Porque tem muito a ver até com o seu planeta regente, né? Qual que é o planeta regente de Câncer? É a Lua, né? Dentro da astrologia científica, que é a base que nós utilizamos aqui dentro da alquimia da mente, até a gente ensina isso com mais profundidade dentro do nosso curso mais avançado, que é a Academia da Alquimia da Mente, né? A Lua e o Sol são planetas, né? Então, nesse caso, a Lua é, no caso, o planeta regente de Câncer. E se a Lua é o planeta regente, tem muito a ver com o que eu falei agora. A Lua reflete, por exemplo, principalmente uma Lua cheia, o Sol, né? O raio solar, né? Então a luz que o Sol bate e volta para a Terra. Não que a Lua emita uma luz, a Lua não emite nenhuma luz, né? Então aí o que acontece com você? Você é muito mexido pelo externo. Por isso que é tão importante você dominar essas competências que eu estou comentando com você. Por isso que é tão importante, por exemplo, você honrar também quem você é, logicamente porque você é mais emotivo e emotivo. Mas isso não tem a ver, por exemplo, com as capacidades que você pode extrapolar e desenvolver. Por exemplo, a sua intuição. Você é uma pessoa muito intuitiva. Você sabe se uma coisa vai acontecer ou não. Você sabe do que eu estou falando. Alguma coisa, até mesmo agora que eu falei para você, você lembrou de uma coisa, né? E isso, na verdade, se comunica com você, porque é isso, né? Signos de água costumam ser mais intuitivos, né? Até você vai ver, eu vou falar sobre isso nos outros signos, né? Até assista ou escute também, né, o podcast sobre isso. São sentimentais, logicamente, como eu falei. Isso não é ruim, mas o excesso sim. Por exemplo, o excesso de emoção causa que você, na verdade, não tem chão, falta terra, o elemento terra.
falta de emoção é uma pessoa muito apática, uma pessoa muito materialista, é o excesso de terra, inclusive, né? O grande lance, na verdade, é você ter o meio termo. Fora isso, você tem muita compaixão, né, com tudo, então você presta atenção nas entrelinhas de tudo. Fora isso, você procura sempre proteger. Logicamente, até se você for mãe ou pai, às vezes é meio complicado em ter um meio termo, porque às vezes você quer proteger seu filho, a sua filha, para que não cometa, ou mesmo não passe por certas coisas que a vida pode trazer em termos de experiências, mas faz parte do processo dele ou dela, né, também de aprender com isso. Então, quando a gente pensa sobre isso, sempre tenta entender que, como essa água é abundante em você, você tem esse elemento água, né? Às vezes você consegue, aliás, você costuma se proteger até mesmo dos seus sentimentos. E se você faz isso, você sofre demais. Pode ser até um caso que você está enfrentando agora. Quando você se protege muito, você esconde, aí você usa aquelas velhos substantivos, adjetivos. Ah, eu sou tímida. Não, eu nasci introvertida. Eu não costumo falar muito. Você começa, né, a dar adjetivos como se fosse conceituando quem você é, mas no fundo você não é nada daquilo. Você, na verdade, foi rotulada. Você está daquele jeito, você está tímida, mas você não é. Você é uma pessoa muito sentimental e quando você se expressa, fica mais fácil de você colocar para fora. Mas se você segura, você sente mal, não é isso que acontece? Muitas vezes você sente até uma dor no peito, porque tem a ver com o seu coração, você não está sendo você em essência. Além disso, por você ser uma pessoa muito que trabalha essa intuição, que é científica, né? Você não vai ver nenhum cientista materialista falar sobre isso, mas a intuição é científica, né? O coração ele emite ondas eletromagnéticas. Você costuma lidar muito bem com as pessoas e costuma proteger, por isso que tem aquela carapaça e as patas, né? De você querer proteger quem você ama, quem você quer bem. Às vezes até mesmo proteger seu inimigo, sabe? Uma inimiga. Porque você sabe que aquela pessoa te faz crescer, né? Até aquela coisa do herói, da heroína, da mocinha, do vilão, da vilã, né? E aí você o quê? Quer que aquilo aconteça, mas continue, né? Porque do jeito que tá, você tá crescendo por causa desse processo. E fora isso, você tem um bom humor, né? Assim, isso é inquestionável. Você costuma ter saltos de humor, logicamente. Isso pode acontecer. Às vezes, dias que você está muito bem humorada, dias que está mal humorada. E aí, no caso, tem que entender um pouquinho até a parte hormonal. Isso pode ter consequências bioquímicas, né? A gente fala muito da alquimia da mente aqui, de você analisar, às vezes até como profissional, um terapeuta, às vezes até ir num médico, né? Alguém que saiba lidar com isso para você entender até a parte de um exame de sangue, né? O que está acontecendo com você? Será que você tem alguma alteração? Porque isso pode ser hormonal, né? Também por causa da falta de algum neurotransmissor, um hormônio, às vezes falta de dopamina, né? O que é dopamina? É o hormônio do prazer, né? Então, se você não tem prazer naquilo que você está fazendo, que você está trabalhando, as pessoas que estão ao seu redor, você não vai ter nenhuma motivação. Se não tem nenhuma motivação, você não vai ter. Vai ser meio humorada, porque a vida tá apática, tá uma porcaria, né? Por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, você costuma, por causa dessa proteção, por causa dessa busca, né? Dessa introspecção, que é legal, mas também é desvantajosa se você só ficar nisso, você costuma fazer as coisas por você mesma. Por você mesmo. Então, você às vezes não compartilha esses desafios, essas experiências com outras pessoas. E isso é legal, né? Eu sempre falo, é muito bom, às vezes, nos momentos que você está em introspecção, disciplina. Então, às vezes, você está lendo um livro, está estudando para algum concurso público, sei lá, às vezes para alguma prova que você precisa. Às vezes você está mesmo até estudando, né, sobre espiritualidade, às vezes está escutando aqui o podcast. Então, você está se desenvolvendo. Por você estar desenvolvendo, é muito importante você ter momentos com você, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante explorar também momentos que você está com outras pessoas. Então, não queira apenas evoluir por você mesma, por você mesmo. Você precisa das outras pessoas porque as outras pessoas refletem quem você é, não é um espelho. Porque se você continuar só nessa vidinha, nesse mundinho fechado de câncer, que às vezes é muito convidativo, porque aí você costuma exagerar, as pessoas são más, o mundo é mau, existe guerra, pobreza, tal. Você costuma o quê? Meio que exagerar algo que gera uma falsa percepção também, porque existe muita coisa boa, mas lógico que não vai aparecer nas notícias. Só que ao mesmo tempo você vai deixar de ser você. Você vai ficar uma pessoa muito amarga, sabe? E pessoas amargas que são emocionais costumam se tornar
mais amarga. É como se fosse matematicamente ao quadrado, ao cubo e assim por diante. Então não faça isso, né? E eu faço um convite aqui, se você quiser fazer o seu mapa astral da Alquimia da Mente, é fácil, tá? É só clicar no primeiro link da descrição, você clica lá, vai ter uma página com todas as informações para você fazer o mapa junto com a gente, né? Você faz seu pagamento e aí no caso a gente vai agendar um horário com você para a gente fazer o seu mapa astral junto com a nossa equipe. Vai ser tudo gravado, a gente vai mandar essas gravações para você. Fora isso, você vai receber um relatório, tudo no seu e-mail. Vai ser bem legal, super profissional para que você consiga também avançar nesse momento da sua vida profissional também, financeiro, tá? É muito fácil. Clica lá no primeiro link. E não só para fazer o mapa astral, se você já tem seu mapa astral, você pode fazer a revolução solar junto com a gente também, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. A gente se vê em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.